Gostaria de parabenizar a CNPL pela posse realizada ontem e pela iniciativa que teve de organizar este congresso, exatamente no momento totalmente conturbado da vida brasileira, com as consequências maiores para a classe trabalhadora, é natural. A nosso juízo, o 8º Congresso Nacional objetiva discutir e fixar princípios programáticos e diretrizes gerais que deverão nortear a atuação política da entidade na gestão que se iniciou ontem. O tema central do Congresso será o profissional sustentável transforma, construindo o futuro. E os subtemas são exatamente trabalho político, social e sustentável. O Congresso tem por base os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, adotado pelo Brasil para execução até 2030. São 17 objetivos, mas nós vamos, até em face do tempo, ler apenas alguns. O primeiro objetivo, talvez um dos mais principais, é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Acabar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O terceiro é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Quarto, acabar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todas. Bom, o eixo principal desse congresso ou dessa mesa é exatamente o trabalho. E, a nosso ver, já foi exaustivamente referida a questão do trabalho e, consequentemente, no Brasil. No entanto, os objetivos da ONU buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a economia, a social e a ambiental. Das transformações das relações de trabalho, um dos principais objetivos da ONU é o trabalho decente e o desenvolvimento econômico. O direito do trabalho, a nosso juízo, é o ponto de partida da política futura, cujo propósito é assegurar ao indivíduo não apenas uma melhoria das suas condições de trabalho, mas a segurança econômica, sem a qual a justiça social não poderá ser plenamente realizada.
O principal preceito norteador do direito do trabalho é o princípio da proteção, o qual garante proteção à parte hipossuficiente da relação de trabalho, ou seja, ao trabalhador. Pelo menos é o que assegura a nossa consolidação das leis do trabalho no seu artigo 444. Deste princípio decorrem 3 subprincípios: indúbio pro operário, aplicação da norma mais favorável e condição mais benéfica. Quanto ao princípio da norma mais favorável, temos que, independentemente de lei específica, será sempre aplicada a norma mais favorável ao empregado. Pelo menos deve ser. Também são princípios norteadores do direito do trabalho o princípio da continuidade da relação de emprego, em que a regra é que todo contrato de trabalho deve ser por prazo indeterminado. E o princípio da irrenunciabilidade, na qual o empregado não pode dispor de seus direitos, os quais são assegurados por meio de normas cogentes de ordem pública. Sendo assim, o direito do trabalho tem como regra proteger o hipossuficiente na busca de equilibrar a relação empregado-empregador, conferindo aos trabalhadores direitos que não podem ser renunciados. Por outro lado, a segurança econômica para o indivíduo vai mais além que os direitos ao trabalho, vai mais além do que a proteção contra a desocupação por medidas econômicas ou medidas suficientes para obter esse objetivo e, como consequência, eliminar a insegurança do trabalhador comum. Os objetivos sociais devem constituir o elemento fundamental da política geral. Sendo assim, a participação das organizações de empregadores e de trabalhadores em todas as etapas do estabelecimento e da aplicação da política econômica e social, não apenas desejável, mas indispensável. As organizações de empregadores e de trabalhadores possuem o direito constitucional da liberdade sindical, de autonomia e independência perante o Estado. Nesse caso, nós podemos acrescentar que, pelo menos do nosso ponto de vista, não existe liberdade absoluta. Então, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, o sindicalismo tem que primar dentro desse princípio. A Constituição Federal de 88 garantiu esse direito aos entes sindicais, além de reconhecer as convenções e os acordos coletivos de trabalho, na busca por melhorias de trabalho a toda a categoria, estabelecendo, no entanto, os direitos que podem ser flexibilizados mediante norma coletiva. Citei aqui apenas 3, que é a irredutibilidade do salário, artigo 7º, 6 da Constituição, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais,
facultada a compensação de horas e redução da jornada, está no artigo 7º, 13 da Constituição Federal, e a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento. Também está posto no artigo 7º, 14 da Constituição Federal. Todavia, as mudanças ocorridas atualmente nas relações de trabalho vêm alterando substancialmente esse cenário de representação das entidades sindicais. A proteção das entidades sindicais e de proteção dos próprios trabalhadores. Se não vejamos a reforma trabalhista, nós estamos em plena discussão no Senado da República o PLC 38 deste ano, de autoria do governo Michel Temer. A nosso ver, ele traz uma série de inconstitucionalidade e retira direitos trabalhistas. Quer dizer, o problema da inconstitucionalidade, quem vai nos dizer mais tarde é o próprio Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que dificulta a caracterização do grupo econômico e, com isso, a responsabilidade solidária contra o pagamento das verbas trabalhistas. Limita o poder jurisdicionário ao dispor que não poderão criar obrigações não previstas em lei. Possibilita que o empregador fique livre do pagamento das verbas devidas ao trabalhador na hipótese de a parte não conseguir encontrar a fim de executar bens da empresa para o pagamento das verbas trabalhistas por mais de 2 anos. Permitir a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Quer dizer, se o empregado foi demitido, não recebeu a sua indenização correspondente, se não encontrar bens da empresa, perdeu, não tem praticamente a quem recorrer. Retira o direito às horas itinere, que é o percurso de casa para o trabalho e vice-versa. Estimula a contratação do regime parcial. Isso eu estou me referindo ao projeto que está sendo discutido no Senado. Como eu disse, estimula a contratação em regime parcial ao ampliar a jornada de trabalho para até 32 horas, podendo assim ocasionar a demissão dos trabalhadores que hoje estão no regime integral. Inverte a hierarquia das normas legais ao permitir que o banco de horas e a jornada de trabalho 12 por 36 sejam pactuadas por acordo individual. E vejam o risco, quer dizer, o empresário pode discutir diretamente com o empregado, deixando à parte a sua própria entidade sindical. Pretende quantificar o sofrimento dos trabalhadores ao fixar valores à indenização por danos morais. Quer dizer, às vezes, o mesmo dano, ou seja, o dano moral, né, idêntico, poderá ser sentido, né, com mais profundidade de forma diferente. Pode ser sentido de uma forma pelo homem,
pode ser sentido de forma diferente pela mulher. Então, é a questão da poder quantificar, né, esses danos morais que nós nos referimos. Cria dificuldade para a configuração da equiparação salarial, uma vez que, além da diferença de tempo na mesma função, não poder ser superior a 2 anos, prevê a diferença de 4 anos de tempo de serviço no mesmo estabelecimento empresarial. Quer dizer, muda consideravelmente o que já nos brindou a própria consolidação das leis do trabalho. Incentiva fraudes ao possibilitar que seja celebrado acordo entre as partes quando da extinção do contrato de trabalho, tendo em vista que o poder de negociação do empregado é demasiadamente inferior ao poder do empregador. Bom, isso tudo que nós estamos nos referindo é, evidentemente, um entendimento mais da parte dos trabalhadores, evidentemente, com respeito a todas as opiniões contrárias. Permite ainda a relevância, ou seja, a prevalência do negociado sobre o legislado, violando, assim, os direitos sociais, educação, saúde e tal. Então, vejam bem, nesse caso específico, tentam, de todas as formas, nos convencer que o projeto não trata deste assunto. No entanto, você pode facilmente elencar 13 itens do projeto que podem ser negociados, né, mesmo com decisão inferior ao que está na legislação. Data vênia, isso nos parece que, aprovado esse projeto, o que é legal hoje pode se tornar ilegal amanhã, ou vice-versa. O que é ilegal hoje, aprovado o projeto, pode se tornar legal. Estou ali com 5 minutos, eu acho que dá para mim fazer diferente do Peter aqui, né? Muito bem. Então, a prevalência do negociado sobre o legislado parece muito bonito até. Não, eu posso negociar com o meu empresário, só que o empresário vai negociar sempre em condições inferiores ao que ele está obrigado a cumprir. Não se entende de forma diferente. Senão, não há necessidade de uma lei para isso. O empresário tem o livre-arbítrio de melhorar as condições, o relacionamento com o seu pessoal. Não precisa lei para isso. E porque ele quer uma lei, não, o negociado vai prevalecer. E aí, para nós, dirigentes sindicais, é preciso ter o máximo de cuidado, exatamente porque um contrato, um acordo mal feito, você só vai mudar através de outra lei. Porque exatamente dentro do projeto, o acordo vai ter força de lei. Então, se o acordo é bem feito, tudo bem. Parabéns para nós todos. Se é mal feito, pau na cabeça. Porque só vai mudar se outra lei for aprovada com essa possibilidade dessas mudanças. Muito bem. A quitação anual de obrigação trabalhista ocorre que o empregado, quer dizer, aqui neste item, é permitido meramente por acordo individual a condição anual, a quitação anual de obrigação trabalhista. Quer dizer, então nós estamos mudando também consideravelmente
o que diz a própria Consolidação da Lei do Trabalho, não é? Que a quitação ela decorre também da obrigação de uma homologação, ou através do próprio judiciário, através especialmente das delegacias regionais de trabalho, a superintendência, mas tem a obrigação também da entidade sindical, que hoje o número é enorme, exatamente porque é mais fácil você lidar, né, na sua dispensa com o seu sindicato do que você ir à Superintendência Regional do Trabalho. Muito bem. Permite ainda a representação no local de trabalho. Isso também é importante porque já existe na Constituição, lá no seu artigo 11, permite que as empresas com 200 empregados em diante tenham um representante. Neste caso, a tendência é aumentar, só que as prerrogativas que são oferecidas para esse representante, que pode ser escolhido, não precisa ser sindicalizado, elas invadem as prerrogativas da própria entidade sindical. Vocês vão ver que, se escolher mal, também aquela empresa está roubada. Os trabalhadores daquela empresa estão em maus lençóis. E o representante ele tem que representar, ou pelo menos tentar, os interesses, né, eu diria relativos, não apenas de uma parte, mas a obrigação é representar e também orientar exatamente os trabalhadores. E não participar das negociações coletivas, que é a atividade da entidade sindical, e tantas outras prerrogativas que lhe vão ser asseguradas. Estou quase terminando. A CLT, para nosso consumo, a CLT deve ser atualizada, mas deve sempre reafirmar a proteção dos direitos básicos do trabalhador e a busca da efetiva representatividade pelas entidades sindicais, entre os quais nós elencamos aqui meia dúzia só: ampliação dos benefícios sociais, regulamentação do artigo 239, regulamentação da proteção contra a automação, fim do comum acordo. Isso aí é exatamente o que nós mais sofremos. Quer dizer, eu não posso entrar ou impetrar uma convenção coletiva, ou seja, um decídio coletivo, se não tiver o comum acordo do empresário. Termino já, moça. Estabilidade dos dirigentes com proporção da base representada. Ratificação da Convenção 158 da OIT contra a dispensa imotivada, o artigo 7º, 1 da Constituição Federal. Ratificação da Convenção 151, a fim de assegurar o direito de organização e negociação coletiva dos trabalhadores do setor público, o acesso à informação, RAIS, CAGED e social, financiamento sindical e ultratividade dos instrumentos coletivos. Muito bem. Para terminar, eu gostaria de dizer às companheiras e aos companheiros que a própria evolução do mundo inteiro, nós estamos precisando também evoluir um pouco no nosso sistema sindical.
não, talvez tenhamos que fazer uma reengenharia da nossa própria estrutura. Não apenas trocar pessoas, trocar, por exemplo, um Calixto com mais de 80 por 2 de 20. Não é simplesmente isso. É encontrar alguém que traga ideias novas, né, que chame, inclusive, o interesse dos trabalhadores, que hoje estão totalmente desinteressados. E aí, quem sabe, nós fazemos uma mudança na nossa estrutura sindical. Não da forma sorrateira que estão tentando fazer com o projeto de reforma trabalhista. Porque o projeto retira financiamento compulsório, evidentemente, enfraquece a organização sindical e aí fica mais fácil aprovar a reforma, porque as reações serão muito pequenas a partir daí, não é? Então, acho que não é por esse caminho que nós temos que fazer a nossa reforma. Como eu venho de um tempo muito atrás e já milito nessa atividade desde 1947, eu experimentei várias fases. Nunca uma fase igual a esta, que um governo quer fazer todas as reformas ao mesmo tempo e, o que é pior, ele investe maciçamente em duas reformas que são, vamos dizer assim, da nossa maior importância, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social. Quer dizer, evidentemente que a reforma trabalhista ela sempre é tentada, mas nós vamos mantendo, porque nós temos um livro que, se nós perdermos, né, ou tirarmos, ou reduzirmos o valor daquele livro, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, aí nós vamos deixar aquele trabalho, emprego permanente por prazo indeterminado, e vamos passar a fazer, na linguagem mais simples de trabalhador, fazer bico, porque o projeto envolve, sem estar no projeto original, o relator incluiu uma série de outros itens, como, por exemplo, o trabalho intermitente. No caso dos profissionais liberais, talvez até possa ser palatável, mas nos demais não. E você vai poder ser contratado por hora. Eu tenho uma tarefa que vou precisar de 20 horas, eu contrato, pago e descarto. Como você vai conseguir chegar aos 65 anos, somando esses períodos de trabalho que você vai ficar sujeito se o projeto for aprovado como está, né? E aí vem o trabalho remoto, o teletrabalho, o trabalho a tempo parcial. Nós temos uma série de tipos de contrato de trabalho, não precisa mais criar outro. Nós temos vários. É só examinar a consolidação e aplicar cada um deles em cada uma das oportunidades que forem necessárias. Então, minha gente, para nós, dirigentes sindicais, a situação é crítica, é difícil e nós não temos muito a quem recorrer, até porque o país, quer dizer, a República ruiu, a República desabou, e estão querendo que os trabalhadores, mais uma vez, paguem a conta, né,
dos processos que nós estamos acompanhando e, digamos, temos alguma responsabilidade sobre esse tombamento da nossa República, né? Eu venho de um tempo mais atrás e eu posso falar de cadeira que nunca vi nem convivi com a situação do país tão crítica como a que nós estamos vivendo. E aí vem as reformas todas e os trabalhadores que vão. Daqui a pouco não tem mais emprego fixo. E o risco maior que nós estamos correndo é exatamente o emprego. Esse é o maior risco que todos nós estamos vivenciando. Muito obrigado.